paz, queridos. Deus abençoe as vossas vidas em nome de Jesus. Meus irmãos, trazendo aqui o segundo vídeo, né, que eu gravei. Os minutos não foram suficientes para me explicar e também a bateria do meu celular descarregou totalmente, né? E o vídeo terminou em 8 minutos e não deu para mim explicar. E é uma palavra muito importante, falando sobre o sexo anal. O porquê que Deus abomina esse tipo de sexo? Ah, pastora, mas quem criou o sexo? Foi Deus ou o diabo? Quem criou o sexo, irmão? Foi Deus. O diabo não criou nada. O diabo caiu de paraquedas e caiu lá no meio do paraíso e tinha um casal. E tinha um paraíso, tinha animais, tudo já estava pronto. Então o diabo não fez nada. Quando Deus colocou um casal lá no Jardim do Éden, Deus que coordenou as coisas, Deus quem ensinou para ele as coisas, para aquele casal. Então o diabo não fez nada, o sexo quem fez foi Deus. Mas irmãos, por que sempre os homens querem fazer ao contrário do que Deus faz? A gente sabe que existem várias partes em nossos corpos, cada um para uma função. O nosso braço tem uma função, nossa orelha, a boca, o nariz, o pé, orelha. Então, tudo Deus fez. Cada um com a sua função. Para que Deus fez o ânus? O nosso corpo, ele expele a sujeira, os restos, que o nosso corpo não aproveita mais de comida, de alimentos. Por onde o nosso corpo expele esses restos que cheiram mal, que tem muitas vezes bactéria, e por onde que nosso corpo expele esses restos que o corpo não quer mais, não aproveita mais, não tem vitamina mais? É pelo ânus. O ânus foi feito para isto, para expelir do nosso corpo esta sujeira, que é rejeitada pelo nosso corpo, que são os restos de comida, dos alimentos que não aproveita mais para o corpo. Mas quando os homens, eles querem buscar um prazer maior, buscando esse lado, ele está o quê? Atraindo doença para si. É por isso que tem surgido muitas doenças sexuais. Porque as pessoas, em rebeldia contra o que Deus fala, contra o que Deus ordena, querem fazer as coisas do seu jeito. E Deus abomina isto, porque a Bíblia chama as práticas do sodomista, do sodomista. É porque havia essa prática muito comum em Sodoma e Gomorra. Essa prática lá em Sodoma, e por isso que Deus o aborrecia. E por isso que Deus não se agradava da atitude daquela cidade. Era um povo imoral, era um povo imundo, era um povo sujo, sexualmente imorais. E é uma prática comum. Como eu falei no primeiro vídeo, quando aqueles homens foram para a casa de Ló, os 2 anjos foram lá pedir que a sua família saísse depressa, porque Deus havia de destruir Sodoma e Gomorra. Então o anjo apressou, foi lá e apressou, falou: pega a sua família, pega a sua filha, genro, o que tiver aqui, saiam depressa. Eram 2 homens, anjos de Deus, 2 anjos de Deus. E os homens viram quando aqueles homens chegaram. Aqueles homens ficaram obcecados pelos anjos. Aqueles homens ficaram obcecados pelos anjos. Eles viram os anjos entrando na casa de Ló. E eles foram até Ló e disseram: cadê aqueles homens que entraram aqui dentro? Bota ele para fora que nós queremos conhecer. Ló falou: não vai, não vou dar esses homens. Eles estão debaixo do meu teto, do meu telhado. Eles estão sob a minha guarda, sob a minha proteção.
Pegue minhas 2 filhas, faça dela o que quiser. Olha o desespero. Olha o que Ló chegou à situação a oferecer às suas 2 filhas, virgem, que nunca conheceu varão nenhum. Ele falou, eu dou para vocês, faça delas o que quiser. O que aqueles homens podiam fazer? Estuprar aquelas moças? Matar? Fazer algo terrível? Que era um povo maligno. Era um povo má de Sodoma, é um povo cheio de maldade, mas eles não queriam as filhas, ele queria os homens. Falou, não, bota para fora. E eles conseguiram entrar. Mas a Bíblia diz que os anjos do Senhor estendeu as mãos sobre eles e cegou ele com grande cegueira. E eles não conseguiram fazer mal a Ló, nem claro aos anjos, mas os anjos com muita pressa, porque Deus tinha pressa de destruir a cidade, tirou, pegou na mão, viu que Ló estava demorando, enrolando, né? Pegou na mão deles e levou para fora. E aqueles homens não viu eles saírem, porque o anjo do Senhor cegou eles. Irmãos, Deus destruiu o tempo de Noé por causa de quê, irmãos? Por causa de quê? Porque Deus exterminou e tirou todos os seres humanos mal da terra. Não é brincadeira não, irmãos. Mas sempre vem surgindo maldade sobre os seres humanos. Sempre vem surgindo. Tinha só 8 pessoas na arca. Deus exterminou no tempo de Noé toda a raça humana. Só sobrou Noé na arca. Mas depois os filhos de Noé foram gerando filhos. Foram multiplicando-se e foram nascendo muita gente má. Gente boa e gente ruim. Esses próprios filhos, porque eram os únicos que tinham na terra. Eram os únicos, os filhos de Noé. E foi deles que vieram, né, as gerações futuras, porque não tinha mais ninguém na terra. Aquele povo todo Deus matou com o dilúvio. Só tinha a família de Noé. E Noé é a sua esposa dentro da arca. Então, foi dele que veio nascendo e o povo também continuou depois a se corromper. O pecado estava na terra, a terra estava contaminada. Então, conforme o pecado foi se multiplicando de novo, muitas cidades se tornaram má perante o Senhor. Sodoma e Gomorra é uma que ficou na mira do Senhor. E é tanto que Deus destruiu, Deus mandou fogo com enxofre. Quando o anjo do Senhor tirou Ló e sua família, a Bíblia diz que choveu do céu fogo com enxofre. Por causa do pecado, da iniquidade. E será que hoje não está assim? Será que o mundo não está igual a Sodoma e Gomorra? Eu vou dizer uma coisa bem séria. Se você, meu irmão, que está me assistindo, você tem essa prática na sua vida de fazer sexo anal ou forçar a tua mulher a fazer isso, não faça nunca mais. Se ajoelhe no chão, peça perdão a Deus, porque esta prática não é a prática do sexo que Deus o criou. Esta prática é sodomismo puro. Sodomismo puro é imoralidade. Você pode pegar uma doença também e Deus permitir para te castigar. E Deus permitir, porque este não é o lugar de fazer sexo. Você sabe aonde é. Cada coisa no seu lugar e cada coisa com a sua função. Se você já fez, irmão, peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus. Muitas mulheres de pastores, de crentes, são forçadas a fazer. São forçadas a fazer. Por quê, irmãos? Não é o lugar certo. E é doloroso para a mulher. É doloroso para a mulher. Para o homem traz prazer, mas para a mulher traz dores terríveis. E quantas mulheres são forçadas a isso? Mulheres que estão dentro da igreja. Mulheres que muitas vezes têm um marido crente. Mulheres que têm marido crente. E muitas vezes são forçadas a fazer isso. Para quê? Para dar prazer ao seu cônjuge? Graças a Deus, na minha vida, nunca houve isso e nunca haverá. Eu falo em nome de Jesus Cristo. Nunca houve.
e nunca haverá. Em nome de Jesus. Isso é coisa do demônio. Isto é coisa de Satanás. Isto é abominação perante o Senhor. Meus irmãos, se tem algum casal me ouvindo, me assistindo, não permita isto no seu relacionamento. Não permita. Isso é sodomismo. Isto é pecaminoso. É uma prática de Sodoma e Gomorra. Por isso que a Bíblia chama isso sodomismo. Porque tinha muitos homossexuais. A imoralidade lá era terrível. Homem com homem. Isto cheirava na narina de Deus. Fedia. Cheirava mal na narina de Deus. E Deus resolveu a destruindo, mandando fogo com enxofre. Deus resolveu destruir. E olha o final de Sodoma. Olha, terrível. É sal puro. Esses dias eu estava assistindo uma irmã que está lá em Israel, ela filmando a cidade de Sodoma. É sal puro. Por isso que a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal. É sal puro. A cidade está a 4 quilômetros debaixo da terra. A cidade de Sodoma e Gomorra está a 4 quilômetros embaixo da terra. Ela desceu para filmar a 4 quilômetros. É sal puro. E é um sal venenoso. Por quê? Deus destruiu aquela cidade. E a mulher de Ló, que desobedeceu ao Senhor, tornou numa estátua de sal. Meu querido, não existe nada, nenhum prazer nessa terra que venha valer a pena fazer você perder a sua salvação, porque os prazeres da terra são passageiros. E quantos crentes estão com a comunhão cortada com Deus? Quantos crentes estão com a comunhão cortada com Deus? Porque está em pecado. Está em pecado nos seus relacionamentos sexuais. Viu? Está em pecado. Você sabe aonde, como tem que fazer sexo. Quando você ultrapassa isso, você está cometendo iniquidade perante o Senhor. E se você força tua esposa a fazer tal coisa, você vai pagar caro diante do Senhor. Você vai pagar caro diante do Senhor. Porque Deus está no céu e Ele assiste tudo. Ele assiste, Ele vê tudo. Tá? Deus não está cego e a Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. E muitas mulheres, elas são obrigadas a fazer isso porque os homens forçam ela a fazer isso. Se você está fazendo isso, você está pecando contra Deus. Se arrependa depressa. Se arrependa depressa. Para Deus não descer com juízo sobre a tua vida. Eu vou terminar esse vídeo para não ficar longo. É o segundo vídeo do primeiro que eu não cheguei a concluir. E foi até bom porque vai ficar mais explicativo. Que Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra venha falar ao teu coração. Fique na paz do Senhor. Amém.